Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao De Dono para Dono, que é o podcast aqui da Audas, onde vocês vão conhecer um pouquinho sobre a nossa história, sobre a história do pessoal, das pessoas que trabalham para a gente, dos nossos sócios, e onde a gente também traz a história de empreendedores que tipicamente não estão ali na primeira página do jornal, mas que são caras que estão performando em outros eixos, e a gente vai trazer essas histórias aqui para vocês, né? Então, especificamente nessa primeira série de episódios aqui, nessa série de episódios a gente tem falado com sócios, eu estou aqui com alguns dos sócios da Audas, né? Então o Marco França, o co-host aqui do nosso podcast e o outro sócio fundador da Audas, o Eduardo Bassetti, um dos nossos sócios, e Manuel Lins, também nosso sócio. Manuel, bem-vindo. Obrigado. Acho que antes de mais nada se apresenta para a turma aí e conta um pouquinho de onde você veio, o que você já fez. Tá ótimo, obrigado, Julian. Uma super oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco, né, desse conhecimento, dessa experiência. Um prazer, tá? Vamos lá. Eu, na verdade, sou um dos mais recentes sócios. Acho que você é o sócio mais recente. recente. Acho que em termos, você é o sócio junto com o Edu, vocês agora na segunda stint do Edu, mas você é o cara que a gente não conhecia de vidas passadas, Exatamente, né? E por mais que você tivesse várias vidas passadas, a gente não te conheceu nelas. Apareci, né? Apareceu. Do nada. Apareceu. Na verdade, apesar de não termos contato em vidas passadas, mas eu conhecia bastante um dos sócios, que é o Rogério. Sim. Então o Rogério, eu tinha um conhecimento com o Rogério aí desde 2008 aproximadamente, 2009. De lá para cá a gente vem mantendo sempre contato, e o Rogério recentemente, alguns anos atrás, me comentou sobre a Audas e sempre falava sobre a Audas. Eu tinha aquele desejo de fato conhecer a Audas, mas estava em alguns projetos, não tinha como deixar os projetos, mas assim que eu consegui finalizar, voltei a fazer contato com o Rogério e a partir daí acabei entrando na Audas, né? E que foi algo assim sensacional, uma experiência que tem sido muito relevante na minha vida profissional, pelo tipo de diversidade que a gente tem, de cases de clientes que nós temos e, sobretudo, pela possibilidade que nós temos Agora, tido. cara, falar que tem coisa diferente na Audas é duro, né? Porque você... Conta aí, você morou na China, Sim. Morou em Manaus... Verdade. Conta um pouquinho essa história aí pra turma sim. Do Manuel antes da Audas aí. Claro, soteropolitano, mais paulista que a gente conhece. Isso, na verdade eu sou baiano, eu mudei para São Paulo em 86, fui em busca de crescimento, de desenvolvimento, de estudar e trabalhar em São Paulo e acabei depois tendo uma trajetória ali de 10 anos como consultor e auditor em sistemas de gestão da qualidade, implementei bastante sistema de gestão ISO 9000, na época da ISO, né? Uhum. Auditei, formei auditores nessa área, depois acabei virando executivo da Nokia, né? A época de entrada da Nokia no Brasil. Cara, tem uma galera que nem sabe que a Nokia existiu hoje em dia, né? Pois é. E já foi uma das maiores, se não a maior empresa de telefonia, né? A maior empresa de telefonia do mundo e uma das maiores também, né? Do ponto de vista global, pensando globalmente, a Nokia, em todos os segmentos, ela foi uma empresa muito grande. E acabei trabalhando na Nokia durante muitos anos, assumi posição de América Latina, gestor e executivo sênior em toda a América Latina, né? Então tive a oportunidade de fazer vários projetos desdobrando para o Brasil e o restante dos países. Depois acabei entrando em um projeto gigantesco também, muito interessante, com relógios. Depois assumi uma posição em Manaus, mudei para Manaus, mudei para o Rio, Manaus, depois mudei para a China. E aí eu acabei chegando na China, que era como controlar toda a cadeia de fornecedores. Quando que você morou na China, Manuel? Morei entre 2012 e 2013. Durante 2 anos, sim. Mas eu já frequentava a China com um pouco de antecedência. E o ponto foi que, ao recebermos produtos da China, componentes, eu entendia que se eu não fosse para a China, eu não conseguiria controlar a qualidade na China. E você está falando de controlar a qualidade de componentes quase que microscópicos, né? Você está falando de componentes ponteiro de relógio. Ponteiro, vidro, caixa, engrenagenzinha, arruela, ou seja, coisa que diferença de milímetro faz diferença. Muita diferença. E o desafio grande que nós tínhamos... Como é que é garantir o chinês entregar os ponteirinhos certos ali? Primeiro tinha que trabalhar muito o conceito de qualidade. Então eu tinha que conhecer os fornecedores, então tinha uma rotina com os fornecedores, tínhamos que ganhar a confiança do fornecedor numa relação de parceria, mostrar que aquilo era importante, que se a gente conseguisse desenvolver a qualidade, seria bom para a empresa e seria bom também para os próprios fornecedores, e aos poucos a gente implementando metodologia.
Eu adoro essa metodologia, né, Francé? Eu adoro. Jura? E a gente implementava a metodologia, que era a forma de trabalhar, a maneira como ele deveria trabalhar com qualidade, criando rankings, explicando, trabalhando junto com os fornecedores, visitando. Então esse trabalho de conscientização acho que foi o trabalho mais importante assim, para mudar o mindset, para mudar a maneira de pensar, né, e mostrar que a qualidade seria bom para ambas as partes, né? Esse foi o ponto. E a gente conseguiu ter um sucesso muito grande, conseguimos melhorar muito a qualidade dos produtos. Então foi uma experiência bem interessante. Antes desse período eu morei no Japão, acabei morando no Japão, que é uma cultura totalmente diferente ali da cultura chinesa, né, em termos de produto, de qualidade. Depois morei na China, depois voltei para o Brasil. E aí o Japão foi em que ano? Foi em 87. Foi mais... 1987. Tá. Foi bem antes. É. Você estava na indústria automotiva, né? Fui consultor da Volkswagen também, né, durante 2 anos, né? Atuei como consultor e auditor da Volkswagen. Então foi uma experiência bem interessante. Quantos mestrados você tem, mano? 87, o cara já era consultor. Sim. E devia ter uns 5 mestrados já, né? Eu não tava nem pensando no que eu ia fazer nem na faculdade português, ainda. eu tinha 8 anos de idade. Pois é. Eu comia barro em 87 ainda. É uma longa barro e pedra, era uma criança. Eu falava com o Bruno Rui, né? Falando um pouco sobre a história com o Bruno, e o Bruno dizia, poxa, Manuel, em 87 eu tinha acabado de nascer. Falei, poxa, Bruno, em 87 estava no Japão, cara, trabalhando no Japão, perdido nas estações de metrô do Japão, e você tinha acabado de nascer, né? Era recente. Boa, boa. E, Manuel, como é que tem sido essa história, né, de... sei que depois dessa experiência, né, nesse negócio de relógios, você acabou indo depois atuar junto com fundos de investimento, né, que tinham feito grandes investimentos em alguns negócios ali familiares, em ciclos de expansão, mas atuar de dentro, né, como executivo dedicado para aquele negócio. E depois, aqui, né, o nosso modelo é um modelo onde a gente não fica dedicado para o cliente, a gente tem um volume de interações... mais resumido com o cliente. Como é que foi essa transição para ti? Como é que você tem conseguido identificar como imprimir essa cadência de transformação nos caras, com os nossos pilares ali de planejamento, governança, gestão, capital, mas com um engajamento um pouco mais leve? Como é que tem sido essa transição para ti aí? Isso é interessante, Julian, porque, de fato, quando você está como executivo, foi uma longa carreira como executivo, depois de 2 longos projetos também com fundos de investimento, mas botando ali o boné de executivo. Dedicado, né? Dedicado. Independente de ser executivo ou não, dedicado, né? Dedicado, exatamente. O que dá para perceber é que você tinha um começo, meio e fim. Você tinha uma história e as entregas que poderiam ser acompanhadas. E boa parte dessas entregas dependia muito da minha performance como executivo. O que eu faço como paralelo quando venho para a Aldas, com essa diversidade que eu havia comentado no início, é que a gente tem que fazer um trabalho muito próximo de cogestão. E esse tópico da gente trabalhar de dono para dono, para mim tem sido super importante e inovador, porque a gente entra na empresa, trabalha com o dono na companhia e exerce ali um papel de que não depende 100% de mim, como consultor, como mentor, trabalhando junto com a companhia. E sim, a gente tem um outro lado da companhia, de forma mais leve, como você falou, nesse processo, mas que a gente depende muito dessa parceria, dessa cogestão. Esse, para mim, é um dos grandes desafios. E já deu para sacar, assim, clientes, quando você chega no cliente, já deu para sacar o cara que vai ser mais fácil, mais difícil de implementar essa dinâmica? Se tem um conjunto de características que facilita ou dificulta essa relação? Sim, eu já consegui perceber. Eu acho que desde o momento que fazemos a primeira reunião, primeiro kick-off, o segundo kick-off, depois as primeiras reuniões de acompanhamento, né? Acho que vale explicar para a turma essa história do primeiro kick-off, segundo kick-off, que já é o Manuel botando vocês na metodologia, tá? O Manuel é o cara da metodologia lá na Aldas. E depois de mim, né? Depois e tudo tem ali, né, a cadência, ciclo. Acho que um dia a gente vai passar pela certificação ISO lá e a gente vai nem perceber. Mas é isso, né? A gente tem esses ciclos, né? Esses estágios com o cliente. Exatamente. Um dos primeiros contatos que nós temos depois de um contrato é uma reunião junto aos sócios. A gente procura entender um pouquinho melhor qual é a situação, a dinâmica, as principais dores dos sócios.
Depois chamamos isso de primeiro kick-off, e depois nós temos um segundo kick-off, que é uma reunião junto aos gestores e aos sócios, para que a gente consiga explicar a metodologia que vai ser usada na implementação do planejamento estratégico ou do trabalho que a gente vai fazer, seja um M&A, seja somente gestão ou governança, mas explicar direitinho todo esse processo para o cliente, para que eles entendam todo o contexto. E aí depois passar pautas, reuniões, as entrevistas que fazemos, que é todo um trabalho de diagnóstico até chegarmos a um workshop de gestão estratégica, né? Sim. De elaboração do planejamento estratégico. E você estava dizendo que você já acha características ali nesse momento. E o que são essas características, assim? Quando você percebe essas coisas, você fala assim, aqui... tá aqui um ponto para trabalhar. O que tipicamente são essas coisas? Para mim, eu acho que é a clareza nas explicações, a forma como o cliente se posiciona, sentindo a necessidade de ajuda. Então, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês me ajudem neste ponto ou neste ponto. A clareza das informações também, eu acho que é algo super importante. E também a dedicação que a gente percebe dos sócios, dos gestores e dos sócios junto ao projeto. Então, quando a gente percebe o quê? Que há um envolvimento muito grande por parte deles, que há uma dedicação desde o início, no processo todo das entrevistas, no apoio, no suporte, e depois no workshop, depois desdobramento, dá para perceber claramente que há ali uma chance do projeto dar certo. Por quê? Porque essa cogestão, ela passa a existir de uma forma muito sólida. E tem um ponto, Julian, que não tem a ver com tamanho. A gente fez um projeto com o Manuel, 3 gerações, a empresa de centenas de milhões de reais, um monte de gerente, a gente está lá part-time e ainda assim conseguimos dar cadência. Sim. Então a metodologia, né, junto com o patrocinador, que é apoio. Ele quer, você consegue transformar mesmo part-time. Exatamente. Desde que tenha o patrocinador e uma metodologia. Exatamente. É o apoio. Temos empresas um pouco menores, que você percebe o sócio à frente disso, o fundador à frente disso, e diz, olha, a gente quer isso, a gente precisa, e liderando todo o processo junto com a gente. Então, nesse momento, eu acho que tem uma liga muito forte ali. Exato. E não tem a ver com tamanho. Não tem a ver com tamanho. A gente já viu projeto difícil pequeno e projeto fácil grande. E esse ponto acho que é um ponto legal, né? Porque, Manuel, talvez você seja entre nós, acho que eu já tive muitos casos, mas hoje você e o Edu talvez sejam sócios que tenham mais clientes no programa do On Demand, né? Que é o nosso programa de mentoria continuada. Né, que no fundo tem um método ali também, a gente tem ali, né, uma cadência com o cliente de 1 hora semanal, mas assim, para quem é pouco, né? Se a gente pensar assim, poxa, né, quem pode ser, é pouco, são poucas horas, pouca interação. Agora, ainda assim a gente vê muito resultado, né, dos clientes que estão seguindo esse programa. O que você tem visto, assim, como é que o cara consegue tirar tanto resultado e como é que a gente consegue extrair tanto resultado do cliente com essas poucas iterações? Como é que você tem conseguido fazer isso com a turma? Olha, na minha opinião tem sido assim, o primeiro passo é a necessidade que o cliente tem. Ele enxerga que tem uma necessidade de ajuda. Sim. Ele levanta a mão e diz, olha, eu preciso que vocês me ajudem aqui. Eu estou abrindo as minhas portas, as portas da minha casa, para que vocês entrem e sejam bem-vindos. Eu preciso que vocês nos ajudem. Isso, para mim, é o primeiro ponto, é o ponto de partida. Ele está disposto a isso, ele quer. E o segundo é o envolvimento. Mesmo essas empresas com 1 hora é uma coisa interessante, porque a participação do sócio, do dono, a participação dos gestores, tocando o projeto junto com a gente, ouvindo e evoluindo, trabalhando semana a semana, para que na próxima semana ele apresente os resultados e ouça, né, os nossos feedbacks, ouça as nossas avaliações, isso acho que tem sido a grande chave. E é impressionante o poder transformador e o feedback que a gente ouve desses clientes. Como eles eram, né? Como estavam há 3 meses atrás, 4 meses atrás, 5 meses atrás, e como aquilo traz uma luz e uma certeza de que está no caminho certo, porque passa a enxergar algo que ele não conseguia enxergar. Né? Mesmo com pouco tempo. Mesmo pouco tempo. Eu acho que o desafio do On Demand é ele não empilhar temas. Se ele empilhar temas, obviamente que a próxima entrega é pior. Mas se ele desenvolver o que a gente combinou, mesmo com pouca interação, sem empilhar, faz muita diferença. E como é que você tem conseguido fazer isso, Edu? Evitar que os temas se empilhem ali no dia a dia? Eu, particularmente, eu dou um ritmo de urgência para os projetos do On Demand mais acelerado do que dos projetos de full. Nos projetos full, a gente tem mais interações com o cliente, então, naturalmente, a gente consegue
cadenciar de uma maneira mais harmoniosa. No on-demand, eu dou uma Mas a gente também vai mais fundo, A né? gente vai mais fundo. A gente vai mais superficial. No on-demand, eu procuro dar uma pressão muito forte para resolver e extrair valor ali de um ponto ou de outro do cliente. Então, por exemplo, no meu caso, rodar a metodologia no on-demand é possível, mas não é o estilo que eu faço no on-demand. No on-demand, eu procuro realmente impactar o cara. Todo mês eu tenho que estar impactando o cara de alguma maneira, para ele falar, nossa, realmente isso aqui tá tendo uma diferença. Mas eu concordo totalmente com o que você falou, Manuel, e remeto até aquela frase que você usa muito, né, Juliano, que o sucesso do negócio não está ligado à ambição do dono do negócio, mas sim à capacidade dele de se dedicar ao negócio dele. E na minha experiência, eu vejo que quanto menos o dono do negócio depender da equipe para nos passar a informação, maior é o sucesso que a gente vai ter dessa cogestão com o nosso cliente, né? Sim. E nós temos casos, eu tenho casos de clientes que eu já estou conduzindo há 3, 4 meses, talvez até mais, não chamou ninguém da equipe, porque ele tem todas as informações, ele sabe todas as informações, ele sabe quem buscar, enfim. Então, acaba fluindo de uma maneira diferente quando se envolve muita gente, né, quando se terceiriza, né? Tem muitos clientes que acabam terceirizando para a equipe deles e colaboradores para que façam a cogestão junto com nós. Né? Para o on-demand isso fica pior. Pior ainda. O dono organizado no on-demand é importante. Né? Muito. E a evolução é incrível, é uma evolução impressionante, né? Quando você olha para trás, os 3 últimos 4, 5 meses que você olha, você fala, olha, eu não tinha um planejamento estratégico, eu tenho uma diretriz. Eu não tinha um DRE estruturado, eu tenho um DRE estruturado. Eu consigo olhar minha receita, eu consigo olhar minha margem bruta, eu consigo olhar minha EBITDA, eu consigo olhar meu lucro líquido. Não tinha, eu consigo ter um quadro de indicadores que eu consigo permear minha companhia e acompanhar a empresa. Então são resultados e entregas que são feitas que ele percebe muito valor agregado, mas muito em parte, aí eu dou a devolutiva, digo, olha, isso é porque vocês se dedicaram, isso é porque vocês apoiaram o projeto, isso é porque vocês trabalharam junto com a gente, né? Exato. Eu acho que essa cogestão e de dono para dono, eu acho que é a grande chave aí do sucesso desse programa. Boa. E Manuel, você é um cara que talvez da galera ali seja o mais disciplinado de todos, né, da turma ali. Assim, o Edu é razoavelmente disciplinado, eu também, mas você beira ali o militar ali. Como é que é isso, cara? De onde veio essa história? Sempre foi nato? Sempre foi assim? Ou foi algo que você teve que ir desenvolvendo ao longo do tempo para conviver com essas rotinas de viagem e não sei o quê? Como é que é isso? Como é que é essa rotina? Eu só faria uma pequena correção, porque tem alguém mais disciplinado do que eu, que é o França. O França? Em França. O França, ele marca 3 reuniões ao mesmo tempo, torcendo para uma cair. Explica a minha metodologia, por favor. Como é que é? Eu não captei ainda, Manuel. Eu tô com o cara há 20 anos, eu não entendi. Você chegou alguma coisa que eu não vi, me explica aí. Metodologia criativa, pode falar, França. O França é extremamente inteligente, né? A França é muito sagaz, então ele não tem uma metodologia. A metodologia dele é não ter uma metodologia formalizada, né, França? Formatada, né? Isso é criado na hora com a grande experiência e inteligência que ele tem. Mas esse eu acho que é da formação, Juliano, acho que é o perfil. Acho que o meu perfil é esse, sempre foi assim desde cedo, em todos os projetos que eu entrei, todos os trabalhos. Eu sempre tive esse lado disciplinado, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, sempre fui disciplinado para os estudos, para o trabalho, para os esportes. Alimentação, né? Isso, exatamente. Mas tem uma coisa, Juliano, interessante, que é o seguinte. As pessoas da Aldas, elas simplesmente adoram a disciplina que elas são muito competentes. Isso é muito legal. Então, o Nego tem um verdadeiro tesão. O Manuel fica lambendo a metodologia dele, lá vai no cliente. Então, assim, cada um de nós, na sua disciplina, tem uma vontade gigante de transformar e mostrar que é bom e executar. E essa combinação entre nós aqui é bem interessante, não somente de personalidade, mas também da troca disciplinar, né? Com certeza. A nossa atividade não permite não ter disciplina, né? É que o França realmente, ele tem uma magia própria, né? Tem. Mas você tocar, sei lá, a gente toca 15 projetos ao mesmo tempo, 15 clientes ao mesmo tempo, são 15 empresas diferentes, 15 setores diferentes, 15 dores diferentes. 15 problemas diferentes, maturidade diferente, tudo. Se você não tiver disciplina de agenda e
de conseguir gerenciar tudo isso e uma disciplina de agenda com cada um desses clientes de ir dando ritmo, não anda. E, Manuel, assim, onde é que você tipicamente vai para aprender mais, assim, né? Porque a gente também tem que estudar, né? A gente, como consultor, também tem que estar o tempo inteiro se desenvolvendo. Obviamente que a gente aprende pra caramba no dia a dia, mas onde é que geralmente você vai? Onde é que fontes você vai, eventualmente, para buscar informação adicional? Eu sempre fui buscar fontes nos estudos. Estudo na formação acadêmica, né? Então, eu fiz administração de empresas, depois eu fiz pós-graduação em marketing, depois eu fiz 2 extensões universitárias na liderança motivacional e também na parte de gestão de processos, e cada fase dessa aliado a um momento da minha vida. Então, se tinha um momento de qualidade, que eu era focado na ISO, eu fui estudar ISO, fazer curso de auditoria na ISO, na ABCQ, depois eu fiz processos na Getúlio Vargas, liderança motivacional, depois eu fiz MBA em gestão empresarial, porque aí eu tinha um outro momento um pouco mais aberto como executivo. Então eu fui tentando sempre conciliar a educação junto ao momento profissional. Depois do MBA eu fiz também 2 extensões universitárias em Harvard, educação continuada, também em estratégia e uma outra em finanças, e depois o MBA, depois o mestrado em estratégia. E o mestrado veio exatamente num outro momento, que é um momento que eu acho que eu deveria trazer mais conceitos, transferir mais conhecimento para as pessoas, como uma missão aí de vida, né? Tipo, além de trazer o conhecimento técnico, também trazer o conhecimento teórico e acadêmico esse conhecimento aliado ao conhecimento técnico e prático, né? Então, daí eu fui buscar o mestrado. E fora isso, leitura, são livros, são buscas que hoje é muito fácil a gente conseguir informação, falando com os mestres, ouvindo também os mestres, né? Em várias atividades que não são áreas que eu domino completamente. E aí a ideia é aprender cada vez mais. Então, essa vontade de aprendizado, para mim, ela é algo constante e de forma eterna. E ela é importante, né? Eu acho que a gente tem uma questão dentro da Aldas de uma agressão intelectual importante, da gente estar se agredindo e estar sempre desconfortável em querer saber cada vez mais. E isso vai formar você cada vez mais e vai ajudar o cliente cada vez mais. Apesar da gente ter muita experiência, a gente tem uma necessidade e uma sede por conhecimento gigante, além da transformação. Então, acho que isso é bem diferente e bem, digamos assim, paira na cultura nossa aqui. Né? Sim. E, cara, o que você faz quando não tá ali na Aldas trabalhando? Como é que recarrega a bateria? Como é que mantém o nível de energia alto? E aí? Eu uso 3 formas, na verdade, de manter a energia alta. Uma delas é praticando esportes, eu vou à academia, faço musculação, faço aeróbico. Outra forma é pegando uma estrada. Então, quando eu entro num carro, que eu coloco uma música e pego uma estrada de asfalto... É por isso que você leva a turma lá, 5 horas de viagem... Isso, tranquilo. Você não quer pegar avião, aí o cara tem um cliente deles que fica no interior, ele não quer de avião, ele vai dirigindo 5 horas. É verdade. Porque eu acho que eu me conecto ali na estrada com a estrada, com a paisagem, eu me desconecto da pressão de várias coisas, né? Tá explicado agora. E relaxo também aí dirigindo, estrada de terra também eu adoro. E eu pratico um esporte aos finais de semana, ao ar livre, em campo, em fazenda, que é o polo a cavalo. O polo a cavalo eu já faço há 20 anos, quase 22 anos que eu pratico polo a cavalo. E foi uma forma muito interessante que eu encontrei de me desconectar. Então, eu trabalho a semana inteira, não tem problema. No final de semana eu interrompo ali e pratico uma atividade esportiva junto a um animal fantástico, que é o cavalo, né? Que eu já ando a cavalo há muitos anos. E isso foi uma forma muito interessante que eu encontrei. E eu volto reenergizado, pensando já no próximo final de semana. Isso quando você não tem que tomar aquele remedinho lá que você já recomendou pra gente várias vezes. Qual foi? Como é que é? O tirador mágico lá. De dores. Tirador de dores, que é o Nimesulida. Não estamos fazendo propaganda de ninguém aqui, mas é que de vez em quando ele toma uns tombos lá, daí ele chega... De vez em quando eu caio, né, no cavalo, mas levanto e tomo nada como aí tem o remedinho mágico. Tira a dor com a mão. Tira a dor com a mão. Boa, Manuel.
Manuel, cara, tem alguma frase, alguma coisa que você sempre leva com você, que você fala assim, não, cara, isso aqui eu acho que é uma marca do que eu faço, ou do que a gente faz aqui, que você lembra, não? Sim, claro. Isso é muito interessante, porque em várias empresas que eu passei, vários projetos que eu atuei, eu normalmente era muito lembrado, quando eu me despedia e ia embora, eu era muito lembrado pelo respeito pelas pessoas. Então é uma coisa interessante, né? Você fala, eu não imagino que eu trabalhe numa empresa e seja reconhecido pelas pessoas de qualquer nível da empresa, né? Mais simples que seja, ela te reconhecer como uma pessoa que respeita as pessoas, né? Que é educado com as pessoas. Então isso era uma coisa interessante, porque para mim eu sempre achei que isso deveria ser um padrão. Mas não é? Não é um padrão, né? Não é. E acaba sendo reconhecido por uma coisa. Então acho que isso é uma coisa que eu carrego comigo, que é o fato de tratar bem as pessoas, de respeitar as pessoas, seja as pessoas de trabalho, seja as pessoas da empresa, né, os funcionários. Então acho que essa entrada, essa forma de lidar com as pessoas é algo que eu carrego para mim, para a vida inteira. Boa. Sem sombra de dúvidas, é o sócio mais Não, educado que nós temos. Se um dia... Eu levaria ele na casa da minha avó para tomar um chá com ela, tranquilamente. No momento pânico agora. Se um dia alguém for receber um título de Sir, não vamos ser nós. Não. Graças a Deus, seremos nós. Se a gente receber um título de bem Sir educados, a gente e o Manuel, sim, a gente seguramente não tá na fila para receber o título de Sir. Isso é natural, perfil é natural. Né? Bom, você sabe que isso é uma puxa-saca aqui da aula. Boa. Cara, e tem uma curiosidade aqui, não sei se você vai querer responder, se você não quiser responder, depois a gente corta aí e tira da edição. Claro, tranquilo. Mas, cara, você tem uma história particular com polvos, né? Com polvo, sim. Conta um pouco dessa história aí, particular com polvos. Eu sei que você andou fazendo umas pesquisas, assistindo uns filmes, e isso mudou a sua relação com o animal aí. Na verdade, eu já tenho uma restrição assim, de alimentação já há muitos anos, né? Há quase 30 anos que eu não como algumas coisas, né? Eu deixei de comer. Mas eu comia mariscos, comia polvo, lagosta. E algum tempo atrás eu assisti a uma série na Netflix e fiquei assim sensibilizado com a história do polvo, rapaz. E achei muito interessante, curioso como esse animal é inteligente e muito único, muito singular, né? Dentro de um universo daquele do oceano e tal. E aí eu acabei deixando de comer polvo. Aí a partir daquela data eu não comi mais respeito ao polvo. Em respeito à inteligência do polvo. Ele falou, não dá. Não dá Agora, mais. como é que um baiano, um soteropolitano, consegue daí fazer todas aquelas coisas diferentes e tal, com todas essas restrições? Como é que é isso aí? Eu continuo fazendo, né? Aliás, a gente tem que cobrar uma promessa ao vivo dele aqui, né? Verdade. Tá devendo pra nós aí. Tô devendo, eu vou pagar. Ele e a Natália, né? Se der, podemos pagar essa dívida até o final do ano. Não, tá bom, Seria excelente. tá bom. Mas como é que é Copa do aí, Mundo por aí, inclusive, podemos Podemos aproveitar, né? Podemos aproveitar, sim. Eu acabo fazendo, eu adoro cozinhar, né? Eu sou baiano e herdei ali a tradição da cozinha baiana com a minha mãe e acabo seguindo, né, as receitas que ela fazia e tal. E eu consigo fazer, porém, sem o polvo, né? Então eu faço desde casquinha de siri, faço acarajé, vatapá, moqueca, camarão, lula, peixe, mas eu só não uso o polvo. Não uso o polvo. Não uso o polvo. Rogério já falou muito bem, né? Já experimentou e falou que é espetacular. Boa. Dívida paga até o final do ano, tá bom? Dívida, nós vamos lembrar. Ao vivo. Gravado aqui. Gravado. Só não dá para convidar todo mundo, porque daí vai ficar complicado, mas... Boa. E, Manuel, acho que você já falou assim por alto, mas tem um livro que você recomenda? Você fala assim, putz, cara, esse livro aqui, de todas as coisas que eu estudei, que eu li, ou que eu sempre que eu posso, eu vou lá e volto, tenho referência? Sim. Eu tenho um livro que... Na verdade, eu tenho 2 livros. Eu gosto muito do Ram Charan, que é um cara sensacional, e tem livros muito bons, e um deles que eu acho muito bacana, assim, muito forte, muito prático, chama-se Execução. É um livro bom que eu acho que as pessoas deveriam ler. Que é simples, né? Simples, ele é curto, fácil de ler, né? Objetivo. E tem um outro que eu carrego para minha vida pessoal, de muitos anos, que chama-se A Idade Verdadeira. A Idade Verdadeira é muito interessante. Esse você já me contou, esse é legal falar. Conta um pouquinho pro pessoal sobre esse livro. A Idade Verdadeira, eu conheci esse livro há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 30 anos atrás,
E ele mostra exatamente como você conseguiria ter uma vida mais longa, né? Porém de forma saudável. Que envelhecer faz parte do processo, mas que você pode escolher como você quer envelhecer. E a sua idade cronológica não necessariamente tem que bater com a sua idade biológica. Então, você pode ter uma idade de 40 anos cronológica, mas ter uma idade física e biológica de 50, de 60 ou o contrário, de 30, né? Então ele prescreve ali uma série de princípios, de regras e de condutas que você pode adotar que podem ajudar muito a sua saúde e a sua vida te mantendo mais saudável ao longo dos anos, né? Então... Você usa o livro, né? Eu uso de cabeceira. Ó, galera. Tá aí, ele relê o livro todo mês. Né? Tá funcionando. Se você for na minha casa hoje, você vai encontrar o livro lá em cima da cabeceira. Como é que é? Então repete aí. A Idade Verdadeira. E quem que é o autor? Poxa, você não vai lembrar o autor? Não. A Idade Verdadeira. Boa. Você pode pesquisar depois. Boa. Manuel, quais são as dores mais comuns que você verifica no dia a dia, aí, tanto no On Demand quanto no Aldas Full? Olha, as principais dores assim que eu tenho visto, primeiro é a ausência de um planejamento estratégico. Então as empresas sentem que elas querem crescer, querem se desenvolver, querem ampliar, mas elas não sabem exatamente como fazer isso e aonde elas vão chegar, né? Então a ausência de um planejamento estratégico, eu acho que é algo super importante, como uma dor, que tem surgido muito. A ausência de um planejamento financeiro, também, a gente tem muito... Mas os caras não têm visão estratégica também? Ou até têm, mas não transformaram aquilo de maneira estruturada? Eu acho que esse é uma visão comercial. Cara. Mas eu acho que é um bom ponto. Passa um pouco por uma boa visão comercial, muito focada em produto, desenvolvimento de produto, que é muito forte, o que leva a companhia a crescer. Tem uma visão de que querem crescer, então uma visão estratégica de onde eles querem chegar, Sim. mas eles não conseguem materializar isso. Ou seja, às vezes não é uma questão de o cara não tem a estratégia ou não sabe a estratégia, ele só não consegue formular aquilo isso. num E aí, conjunto de ações coordenadas. Exatamente, ele tem uma estratégia emergente. É uma estratégia que ele vai atuando e fazendo de uma maneira em que as coisas vão acontecendo. E aí ele vai traçando o plano ele não e executando. decanta e detalha em ações. Ele não consegue mapear e planejar de maneira organizada e estruturada. Sim. E linkar essa estratégia com todo um planejamento financeiro. Eu acho que essa é a parte que pega. Que como é que o Ele cara... acaba postergando as principais dores, né? Ele acaba aprendendo a conviver com as dores mais difíceis, né? E aí, naturalmente, elas se postergam, né? É que ela não era gargalo até agora. Aí, a partir de agora, ele é um gargalo de verdade, né? E outro ponto muito importante que eu tenho visto muito é a falta de priorização. Então, as empresas, elas crescem, se desenvolvem, têm um ponto forte comercial, mas elas não param para planejar e não param para definir o que é prioridade. O que é que eu faço agora, o que é que eu faço depois? E tudo é prioridade e nada é prioridade, né? Exato. Então essa é uma outra dor. Acompanhados de processos, de ausência de processos robustos, de problema de comunicação, que são mais leves. E também é difícil de você trabalhar essas coisas sem ter o pano de fundo do que você vai fazer, do que você vai priorizar, como, Exatamente. Essa é uma das principais dores. E você, Edu, o que você tem visto lá de principais dores nesse sentido? Parecidas ou tem coisas que você adicionaria aí? Eu faço das palavras do Manuel as minhas também. Eu acho que isso tudo está linkado com disciplina, né? A gente estava falando há pouco tempo atrás de disciplina, né? Então eu vejo que os clientes acabam atacando os problemas de acordo com a chama desses problemas, né? Então vamos ali porque o fogo está mais alto. Agora vamos para lá, agora vamos para cá. E aí passou o ano, ele não tomou nenhuma ação construtiva do ponto de vista estratégico, né? Ele sobreviveu, né? Então, eu corroboro com o Manuel também. Eu adicionaria um ponto, cara, que eu acho que a turma, assim, o pessoal não traz isso como uma dor, mas eu vejo que é uma coisa que limita muito e faz muita diferença. Caras que não têm medo disso versus caras que têm, que assim, a turma não gosta de rotina. O nosso cliente tem medo de rotina, não gosta, acha que isso é ficar no operacional. É verdade. E a turma não entende o valor que tem na gestão da rotina, né? E daí não precisa ele executar, mas não quer dizer que é o que não tem que ter, né? Rotina de gestão, modelo de gestão, cadência de gestão. Porra, e vamos falar a real, é saco, né? Não saco. é sexy, né? Você ficar discutindo o mesmo assunto toda semana, tal, às vezes é meio sacal, né? E a turma não gosta de fazer.
Mas a turma que abraça isso, eu vejo que o cliente que abraça essa história de ter rotina no como fazer as coisas, ele também vai mais longe. Vocês não veem um negócio parecido? Sim. Eu acrescentaria também a gestão de fluxo de caixa. E aí aqui puxo o França aqui pro bate-papo. Eu tenho percebido muito isso. Tem muitos clientes que acham que estão gerindo de maneira sadia o fluxo de caixa deles, mas a hora que você aprofunda, estão com custo de capital alto, não estão fazendo a gestão do fluxo de recebíveis, não estão fazendo o casamento entre tempo médio de pagamento com tempo médio de recebimento. Então, isso também acho que é um ponto meio que normal de se encontrar. Eu acho que tem um ponto anterior aí, que é o seguinte: uma boa parte do nosso cliente, ele faz uma gestão solo. O cara está sozinho no poder. E é impossível o cara ser multidisciplinar. E ele tem uma combinação que ele tem um foco muito comercial. E o cara é um baita comercial, por outro lado é um cara que cuida da rotina, que gosta do financeiro. Então é difícil. E ele muitas vezes ele também segura um pouco a despesa em alguns temas. Então ele tem um time muitas vezes júnior. Sim. Ele não tem um par que lhe desafia. Então essa é uma combinação também de vício. Porque ele acaba atacando onde ele é bom. E aí volta a história dos nossos 4 pilares, não é à toa, né? Que daí a gente vai lá sempre atuar com estratégia, governança, gestão e capital, porque no final do dia não tem como dissociar essas coisas, né? Você pode ser melhor numa coisa ou noutra, mas no final do dia você não tem como dissociar isso aí, né? Estão interligadas. Né? Então, beleza, não, ótimo. Ótimo ponto. Manuel, cara, muito obrigado aí por estar aí hoje, por falar um pouquinho com a gente, para dividir com a turma um pouquinho da história aí do que você já fez. Alguma mensagem, consideração final para a turma aí, não? Eu acho que eu que agradeço, Juliano, foi um prazer poder compartilhar. Eu acho que a mensagem final é sempre aprendizado contínuo e constante. Acho que a gente sempre tem que estar buscando isso. Eu acredito muito no ser humano, na capacidade de desenvolvimento, de evolução, de mudança do ser humano, né? Eu acho que isso é uma coisa ilimitada. A inteligência, a capacidade de aprendizado são coisas ilimitadas. Então, assim, aprender sempre e sempre estar à frente de tudo tem as pessoas. E a gente precisa respeitar as pessoas. Acho que essa é a minha mensagem final. Boa. Muito bom. Valeu, pessoal. Para quem tá acompanhando a gente hoje aqui, né, tá ouvindo e tá vendo a gente aqui, muito obrigado. Acho que foi super legal, Manuel. Obrigado. Edu, obrigado. França, como sempre, co-host aqui, super obrigado. Então, pessoal, vocês que acompanham a gente, continuem seguindo a gente nas nossas mídias, né, lá no nosso canal no YouTube, no nosso canal no Insta, no @aldas_, no @juliantonioli, onde a gente publica ali, né? Eu publico caixinhas de perguntas todo dia para a gente dividir um pouquinho com vocês esse conteúdo. Quem quiser conhecer mais sobre a Aldas, pode visitar a gente ali no www.aldas.com, e lá a gente tem um knowledge base com uma série de informações disponíveis de forma gratuita. O Manuel tem lá alguns materiais sobre planejamento estratégico que estão disponíveis para o pessoal baixar, que explica um pouquinho desse nosso método, da metodologia, né, para quem quiser tentar uma primeira jornada sozinho, né, e quem quiser seguir com a gente, entender um pouco mais sobre o que a gente faz, pode visitar lá o www.aldas.com/ondemand, onde a gente explica um pouquinho do nosso modelo de engajamento, acompanhamento e tudo mais. Pessoal, obrigado aí mais uma vez pela audiência e até o próximo episódio aqui de Donos para Dono.